Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que tá com saudade do Mago de Riga e do Mikhail Tal? Vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Mikhail Tal jogando contra Mark Pasman no campeonato da Letônia no ano de 1953, tá bom? Vamos olhar essa partida que ela é daquele jeito que a gente gosta lá. Então vamos nessa. Aqui o Mikhail Tal tá com as peças brancas e ele abre aqui com o peão do rei. E o Mark Pasman responde aqui com C5, a defesa siciliana pra cima do mago. Vamos ver aqui, cavalo F3 pelo mago, D6, D4 foi jogado C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e aqui A6, jogando a variante Najdorf da defesa siciliana contra o Mago de Riga. Quanta coragem! Aqui Mikhail Tal segue com F4 imediatamente. Hoje em dia também é muito jogada a ideia de jogar com bispo G5 antes de F4 e dama F3. Mas aqui o mago preferiu jogar direto com F4, E5 foi jogado cavalo F3 e aqui cavalo de bem em D7, o Mark Pasman vai desenvolvendo os cavalos. O Mikhail Tal segue com bispo D3, bispo E7, todo mundo coloca os reis em segurança fazendo o roque e aqui rei H1, o Mikhail Tal aproveita e tira aqui o rei da diagonal de casas escuras, lance temático aí quando se joga contra uma siciliana com lance F4, né? Por que é importante esse lance? Muitas vezes você vai perder ali, você já desenvolveu o bispo, vai levar um cheque aqui e vai cair vai cair peão, ou muitas vezes até vai ter uma peça solta aí. Então, para não ser alvo de tema tático, cheque caindo outra peça, duplo e tudo mais, rei H1. B5 foi jogado pelo Pasman, A3, parando aqui as ambições na ala da dama, dama C7 pelo Pasman, também um lance temático aí de siciliana, F por E5, D por E5, esse lance é temático porque pressiona a coluna C e também protege o peão central. E aqui cavalo H4 foi jogado pelo Mikhail Tal, olha só, já partindo pro ataque aqui o Mago de Riga, cavalo C5 foi jogado pelo Pasman, já contra-atacando aqui o centro, bispo G5 desenvolvendo a última peça menor e agora dama D8. Então aqui o Pasman prefere trazer mais uma proteção aqui para F6 e a partida agora segue com o cavalo em F5 agora pelo Mikhail Tal. Esse cavalo é perigoso demais, na maioria das vezes você vai ter que capturar um cavalo quando ele chega nessa casa de F5 e aqui o Mark Pasman faz isso também. Por que, Rafa, que você tem que capturar na maioria das vezes? Esse cavalo ele é uma peça de ataque muito forte, ele visa aqui muitas casas de ataque aqui, então costuma ser chamado aqui o cavalo do Kasparov, né? Um cavalo muito perigoso mesmo. Na maioria das vezes você vai ter que se preocupar demais com o cavalo aí. Então bispo por F5 foi jogado pelo Mark Pasman, torre por F5, cavalo de F em D7, propondo trocas, bispo por E7, dama por E7, e aqui cavalo D5, o Mikhail Tal conseguiu colocar bem aí o cavalo dele, dama D6 em segurança, e aqui dama G4, o Mikhail Tal já parte aí com tudo pro ataque. Temos aqui G6 foi jogado, e agora o Mikhail Tal segue com torre de A em F1, trazendo mais uma peça pro ataque. O peão aqui está cravado, não pode capturar a torre. Aqui a partida seguiu com F6, então aqui o Mark Pasman vai fazendo uma formação defensiva bastante sólida. E aqui o Mago de Riga já solta o H4, ele quer atacar com tudo. Rei H8 foi jogado pelo Pasman. E aqui torre de 5 em F3 foi o lance jogado pelo Mago de Riga, já preparando aqui alguns sacrifícios, umas ideias interessantes. Se ele fosse jogar um mais sólido aqui, ele voltaria para F2 aqui, para deixar a casa de E2 para a dama. Em F3 não existe essa possibilidade. Por exemplo, depois de um F5, joga a dama E2, olha só, né? Fica protegendo aqui o peão, né? Vai continuar protegendo aqui o cavalo. E depois de um F4, jogar um B4, seria aqui a sequência de um jogador prudente, de um jogador aí mais sólido, né? Mas aqui estamos falando do Mikhail Tal e ele não quer ser sólido, ele não joga torre F2, ele joga torre aqui de 5 em F3, ele quer confundir, ele quer levar os adversários para uma floresta escura. E aqui o Mark Pasman segue com F5, então agora atacando a dama e aqui atacando também o defensor do cavalo. E aqui o Mikhail Tal faz o que ele preparou aqui. E por F5 começaram os sacrifícios, né? Aqui o Mikhail Tal já deixa o cavalo, dama por D5 foi jogada e agora F por G6 aqui, vai jogando com uma peça a menos agora o Mikhail Tal, torre por F3 e aqui G7, cheque primeiro, rei G8 e aqui o Mikhail Tal chuta o pau da barraca. Bispo por H7, cheque, não é possível, aqui tá sacrificando tudo o Mago de Riga. Rei por H7, se você bater uma foto aqui antes de capturar essa torre que tá caindo, né? É impressionante, né? Você olhar só uma dama e uma torre aqui contra todo mundo, né? Mas tudo bem, é um pouco de efeito aqui a gente olhar essa foto, porque agora tá caindo aqui em F3, né?
De qualquer maneira, depois de torre por F3, realmente é impressionante aqui a posição, né? O Mikhail Tal jogando com 2 cavalos a menos aí. Tudo bem, ele tem 3 peões a mais, daria compensação por 1 cavalo, mas a atividade de 2 cavalos não é de se jogar fora, né? É realmente uma atividade muito forte. Agora, o Mikhail Tal tem um peão passado e o rei aqui não tá completamente seguro, é nisso que tá apostando o Mago de Riga. Aqui o Mark Pasman, então, segundo os computadores, tem uma posição vantajosa aqui para as negras. No entanto, são seres humanos jogando e jogar aqui como uma máquina é difícil para um ser humano, né? Ainda mais contra o Mikhail Tal ali. Então aqui a partida seguiu com cavalo E4 agora pelo Mark Pasman. H5 vai tentar conectar os peões. Cavalo de D em F6 atacando a dama e agora a dama G6 cheque, rei G8 e agora H6. São 2 peões passados e conectados. É muito difícil de jogar contra isso, né? Aqui então... a partida seguiu com torre A7, aqui foi o lance jogado pelo Mark Pasman. E agora rei H2. O que o Mikhail Tal tá fazendo com esse lance aqui, rei H2? Que coisa esquisita é essa? Por que ele não tomou esse cavalo aqui, ó? Toma logo esse cavalo aqui, né? Aqui ele não fez esse lance por conta de dama D1 ou até mesmo cavalo por F6, vamos falar assim. Dama por F6, dama D1, cheque. Aqui depois de rei H2, dama H5, cheque, por exemplo. E depois de rei G1, torre A8 aqui. E as pretas seguraram bem aqui a posição, né? Então a casa de F7 e de F8 estão guardadas e não tem muito como continuar. De H7 também está guardada, né? Então aqui seria uma possível continuação, mas o Mikhail Tal fica bem aqui. Ele consegue se ficar bem aqui na posição, a dama fica protegendo a torre, segurando a casa de promoção e tudo mais. Ficaria uma posição boa pro Mark Pasman aqui. Mas são seres humanos, né? São seres humanos aqui. E o Mikhail Tal, para não sofrer esses cheques e tudo mais, joga aqui primeiro esse rei H2 e agora a torre E7. Deu certo a estratégia do Mikhail Tal fazer um rei H2, ver o que ele joga. Torre E7 foi um lance errado aqui do Mark Pasman. Provavelmente um lance como dama D2 aqui seria bastante forte na posição. Por exemplo, depois de H7 aqui com a ideia de devolver um pouco de material, cavalo por H7 e dama por E4, poderia seguir dama D6 aqui simplesmente. Então as pretas continuariam melhores, mas isso daqui, galera, é coisa de computador, né? Ser humano é difícil jogar com essa extrema precisão. Por exemplo, depois de torre C3 jogar um cavalo G5, vai levar um torre C6 jogar um dama H3 cheque, por exemplo, para desviar o peão para o canto e depois capturar aqui a dama. Tudo isso daqui é muito difícil de acontecer entre seres humanos, mas de fato a máquina mostra que as pretas estavam melhores nessa partida, né? Mas aqui então, depois desse lance torre E7, o Mikhail Tal está de volta no jogo. Agora ele segue com torre H3, o único lance aqui, pode exclamar duas aqui, lance brilhante do Mikhail Tal, o único lance aqui que dá vantagem para as brancas, agora realmente forçando a mão na coluna H. Cavalo H7 foi jogado criando bloqueio, mas agora a torre D3 e olha os problemas que o Mark Pasman já tá tendo. A dama tá atacada, tem ataques na fileira do fundo, dama em A8 desesperadamente segurando a fileira do fundo e agora a dama por E4, o Mikhail Tal já recuperou um pouquinho aí, né? A partida seguiu com dama por E4 e agora a torre D8 cheque, né? O Mikhail Tal foi pra esse, não foi bem um sacrifício de dama aqui, né? Foi bonita essa sequência aqui do Mikhail Tal, né? Bonita demais, porque agora ele tá trazendo aqui a dama de volta, né? Então, na verdade, ele ganhou um cavalo aqui. Bonita a sequência. Olha só como é difícil jogar contra o mago, né? E agora ele trouxe a dama aqui de volta. Rei F6, o rei tá atacado. Torre D6, cheque. Agora rei F5. Olha onde é que tá indo parar o rei. Dama G6, cheque. Meu Deus do céu. Rei F4, G3, cheque. Não é possível. Rei E3, torre D3, cheque. E aqui não tem jeito, galera. A dama tá caindo, né? Se você jogar aqui qualquer outro lance aqui, rei F2 ou rei E2, a dama tá caindo, o mago tá indo pro checkmate. A partida seguiu com dama por D3, o Mark Pasman fez esse lance e abandonou aqui a partida na sequência. Abandonou porque não dá mais, galera. O Mago de Riga foi pra cima, né? Depois de, por exemplo, dama por D3, rei F2... Dama D2, vai jogar o rei lá em F1, é muita humilhação, né? E aí dá pra seguir com G4 aqui, as brancas estão completamente ganhas por conta dos peões passados e conectados. Dama contra torre e cavalo costuma dar bastante trabalho, mas esses peões vão fazer toda a diferença, né? Cavalo F6, cavalo H5 e por aí vai. Esses peões aí são realmente complicados, né? Não deve estar perdendo peça daqui a pouquinho. Por isso que abandonou aí o Mark Pasman, que bela partida! E aqui o relatório do chess.com mostra pra gente o drama que aconteceu nessa partida, né? O Mikhail Tal realmente foi para umas ideias ali duvidosas, né? Sacrifícios de compensação duvidosa de longo prazo. Mas acabou dando certo, né? Acabou dando certo.
É por conta de partidas assim que o mago acabou pegando fama de blefão, né? De que os sacrifícios dele não eram tão precisos. Acho que era o Botvinnik que dizia: se o Mikhail Tal sacrificar, aceite, né? Se eu sacrificar, considere ali, enfim, calcule. E se o Petrosyan sacrificar, abandone, né? Era alguma coisa assim que o Botvinnik falava. Mas a história tem mostrado que a maioria dos jogos do Mago de Riga não eram esses blefs. Isso acontecia, de fato, né? E realmente, principalmente contra jogadores ali que não eram tão de nível de elite mundial, às vezes ele fazia essas, vou dar uma blefada aqui, vamos ver o que acontece, né? Contra os jogadores de elite, ele segurava um pouco mais essa história e eram partidas mais precisas, né? Mas muito emocionante aqui, o Mikhail tá o pior, né? E conseguiu aí essa belíssima virada, dama por cavalo, tal, promove aquela coisa lá, foi levar o rei lá pra baixo. Coisas maravilhosas aí que só o Mago de Riga sabe fazer, né? Sabia fazer. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.